good all the time. Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui no dia de hoje para dar início a esse podcast da Igreja Batista Nova Família em Cristo, IBNFC. Nós que sentimos a necessidade de conhecer um pouco mais a história dos irmãos, conhecer a história das pessoas que se aproximam de nós. Muitas vezes elas entram e saem da igreja e nós não temos muito conhecimento de quem são, de onde vêm e o que Deus fez na vida delas. Então, esta é a maneira como Deus colocou no nosso coração para conhecermos mais a história dos nossos irmãos, para a edificação do corpo de Cristo, tanto a nível local quanto nacional ou internacional, Deus é que sabe, né? Então, neste momento, ao iniciar, eu quero convidar você a fazer uma oração para nós dar início, né, a esse trabalho que tenho certeza edificará a vida de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de poder, através deste trabalho, Senhor, alcançar vidas, Senhor, edificando, Senhor, o teu povo, edificando, Senhor, a tua igreja, o corpo de Cristo, e, ó Pai, já te dando graças por este trabalho, Senhor, pedindo a tua bênção, a tua direção, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, e ser conosco neste mistério. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Olha só, nós estamos aqui com a pastora Priscila, ela que está desde o início conosco na obra do Senhor, neste projeto que Deus confiou em nossas vidas, em nossas mãos, e daqui a pouco ela vai estar falando, né, com vocês também, mas neste primeiro momento eu quero dar a ela as boas-vindas. Seja bem-vinda, pastora Priscila. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui com os irmãos, com os amigos, e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor Deus fez nas nossas vidas, como pessoa e como casal também, que nós vamos também estar falando um pouco sobre a trajetória do pastor Fernandes como pastor, como o Senhor fez todas as coisas que hoje nós podemos ver, como que isso começou, e a gente quer aqui compartilhar com vocês. Então vamos lá, irmãos. A Igreja Batista Nova Família em Cristo, ela surgiu de um grupo de irmãos que estavam reunidos ali em Pirituba, né, na casa do pastor Davi Pérez. Daqui a pouco nós vamos colocar ali a esposa dele falando, também a pastora Regina, o pastor Francisco, contando um pouco dessa história. Então não vou entrar nessa seara, né? Mas eu quero dizer para cada um de vocês que você não está num lugar onde é produto de divisão, produto de rebeldia, produto de insatisfação de um grupo de pessoas. Não. Deus tocou no coração das pessoas, deu direção, e então o trabalho iniciou-se, e aí, depois de um certo tempo, nós entramos nesse trabalho que hoje completa 20 anos. E por ocasião dos 20 anos da Igreja Batista Nova Família em Cristo, neste momento nós resolvemos então dialogar, né? Conversar com as pessoas sobre a história delas, de onde elas vêm, o que elas fazem, do que gostam, do que não gostam, quem são, na tentativa, né, de nos aproximarmos cada vez mais dos irmãos da igreja e também servir para edificar a vida das pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir esse podcast. Então, queridos, nós neste momento vamos passar a palavra para a pastora Priscila, que vai estar contando aí, então, um pouco dessa trajetória e dessa empreitada que Deus nos confiou e colocou nas nossas vidas. Muito obrigado, pastora Priscila, mais uma vez. Você está aqui conosco para, então, levar adiante aí como foi, né? Como foi a história desse legado que foi transmitido até nós. É isso, irmãos. Eu estou muito feliz. Eu não poderia deixar de começar mencionando um pouquinho sobre a nossa história, né? Então, eu nasci, fui criada numa Igreja Batista, no Parque Pan-Americano, aqui no Jaraguá. Ali fui apresentada na igreja, muito pequena, e juntamente com toda a minha família, meus avós maternos, meus tios, havíamos ali outros irmãos que até hoje congregam conosco, e eu gostaria de citar aqui o pastor Reinaldo, que é o pastor Reinaldo Inostrosa, nosso irmão, nosso amigo. Então crescemos nesse ambiente, num ambiente da obra de Deus,
na Casa do Senhor, na Igreja Batista do Pan-Americano. Foi uma trajetória, me converti a partir dos 12, 13 anos, fui criada na igreja, mas teve um momento da minha conversão e eu já havia me batizado. Me batizei aos 10 anos, pastor, mas com 13 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus. O Senhor me visitou no meu quarto, num momento de angústia, de tristeza, e veio sobre mim aquela paz que excede todo entendimento, como está escrito nas Escrituras. E dali, daquele momento, aliás, desde muito pequena, eu estava envolvida com a obra do Senhor, fazendo parte do Ministério Infantil, de programações especiais na igreja. Ainda com 10 anos, eu estive à frente como presidente do Ministério de Juniores. Claro que tinha uma liderança por trás, mas a Igreja Batista era organizada assim, e eu creio até que ainda há igrejas batistas tradicionais que são assim organizadas. E então tivemos ali uma jornada mesmo, fazendo a obra do Senhor em vários aspectos, em várias situações, tanto nos bastidores, muitas vezes ajudando numa decoração da igreja para um teatro, como em outras áreas da igreja, na secretaria da igreja, depois na adolescência no Ministério de Louvor. Então houve toda uma caminhada, né? Fui líder das Mensageiras do Rei, e tudo isso eu mal imaginava que o Senhor tinha um propósito, de que eu me casasse com um pastor, que é o pastor Fernandes, e que estivéssemos juntos à frente de um ministério, de uma igreja, como estamos hoje. Então, aqui vai também o meu agradecimento à minha mãe, que sempre me conduziu aos caminhos do Senhor, os meus avós em memória, o meu avô Benjamin e a minha avó Inayal. E juntamente com eles, os meus tios, minhas tias, em especial a Ruth, a Regina, que estiveram sempre me incentivando, assim como o pastor Francisco, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque realmente é como a palavra diz, pastor: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele, como diz em Provérbios. Então, depois de todo esse processo de conversão, de experiências com Deus, o Senhor foi trabalhando, conheci o pastor, namoramos, noivamos na casa do Senhor e nos casamos no ano de 96. No ano de 96, quando nos casamos, o pastor Fernandes já estava fazendo teologia no Seminário Batista, que é o seminário que era conduzido pelo pastor Enéas Tonini, em memória, né? Fica ali hoje na Barra Funda. E nós pudemos ali enfrentar algumas dificuldades. Não é fácil fazer o seminário, não é fácil se preparar para ser um pastor, mas o Senhor estava à frente e concedeu grande vitória na vida do pastor. E daquele momento ali, ele passou também por todo aquele processo de validação, né, da questão do pastorado, passou pela banca examinadora para se tornar um pastor da Convenção Batista Nacional no Brasil. Então eu louvo a Deus por toda essa etapa. Eu não posso deixar de contar a história dele misturada com a minha, porque realmente faz parte, né, de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então nós vivemos ali muitos momentos, os filhos pequenos, e na época que o pastor se formou, nós estávamos congregando na Igreja Batista Reviver em Cristo, e é uma igreja que também foi fundada pelo pastor Francisco Nage. Ali o pastor teve a oportunidade de ser ungido como pastor no ano de 2004. Ele foi ungido como um pastor e eu também fui ungida, e mesmo sem estar sequer ter pensado um dia que eu seria esposa de pastor ou que eu estaria envolvida no pastorado, o Senhor de alguma forma foi encaminhando e foi levando para que tudo isso acontecesse. Então ali o pastor foi consagrado e ficamos ainda por um ano na Igreja Batista Reviver em Cristo como pastores auxiliares. Mas passado esse um ano, em 2005, final de 2005 para 2006, pastor, nós fomos para, eu creio que foi começo de 2006, mais precisamente, nós fomos congregar na Igreja Batista Nova Família em Cristo, que já havia sido inaugurada há um ano, e ficamos ali. Fomos com o intuito de ficarmos nos bastidores, o pastor vai lembrar disso, e simplesmente darmos um apoio aos pastores Davi, Regina Pérez e Francisco Nage e Regina Nage. E chegamos ali, fomos bem recebidos, bem acolhidos, e tentamos de alguma forma auxiliar no que fosse necessário para que a obra de Deus acontecesse. Então, assumimos de antemão a classe das crianças na Escola Bíblica Dominical. Eu me lembro de estar ali, apoiando no Ministério Infantil.
até por termos já também uma caminhada nesse ministério, um chamado que vai além da igreja, porque nós temos aí a nossa profissão, que é professora do Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil, então nós pudemos aí fazer a obra de Deus nesta igreja. Já tínhamos trabalhado no Ministério Infantil, já tínhamos trabalhado como líder de moças e em várias áreas, como eu mencionei, mas agora, pastor, era algo diferente. Deus estava nos levando para esta igreja, onde houve toda uma história, como o pastor mencionou, que vocês vão ouvir dos pastores que são fundadores da igreja. Em breve você vai ficar também aí ciente um pouquinho dessa história e ouvir da parte deles também aquilo que eles têm a dizer sobre isso. E foi isso, pastor. Nós chegamos aqui e houve todo um processo para que o pastor Fernandes assumisse a igreja. O pastor Davi Pérez ficou enfermo e o Senhor colocou no coração dele para que estivesse passando a igreja para o pastor Fernandes, junto com a bênção do pastor Francisco Nagy, da pastora Regina, que também eram os pastores naquele momento. E assim nós recomeçamos a Igreja Batista Nova Família de Cristo na nossa casa, porque naquele momento a igreja estava ali na estrada de Taipas, estava num salão grande, com uma estrutura muito boa. Deus havia preparado toda uma estrutura, mas naquele momento nós teríamos que recomeçar. E aí nós começamos na nossa casa, na garagem da nossa casa. E ali ficamos por 5 meses, aproximadamente 5 meses. Eu creio que começamos em janeiro de 2007, foi isso mesmo, e fomos até maio de 2007, junho, nós já mudamos para ali para o Jardim Bandeirantes, ficava ali na rua Engenheiro Dolabella, e ali nós abrimos uma igreja já num salão, porque até então estávamos na garagem da nossa casa, de uma forma bem precária, né, pastor? Ali nos reunimos, o pastor também é bivocacionado, tinha um trabalho paralelo com tudo isso. Sim. Então foi um tempo de muita correria, os filhos pequenos, e em algumas situações nós ficávamos sem a presença do pastor. Um domingo sim, um domingo não, o pastor estava. Dependendo, conforme a escala dele, a situação ia sendo modificada. Então, vivemos tempos, um domingo sim, um domingo não. Tivemos momentos onde nós pudemos... ele teve as escalas alteradas e nós conseguíamos que ele estivesse todo domingo também. E passamos aí um tempo onde os nossos vizinhos, na nossa casa, puderam ouvir o amor de Deus, foram convidados. Nós temos ainda uma das vizinhas, que é a irmã Adriana, está conosco até hoje. Sim. E a Luana, que era bem bebezinha, está uma moça. E dali fomos para o Jardim Bandeirantes. No Jardim Bandeirantes nós ficamos ali cerca de 6 anos. Assim que mudamos para lá, foi feito um trabalho com as crianças daquela região, a Escola Bíblica de Férias. Começamos já naquele ano de 2007, em julho. Assim que chegamos já fizemos uma EBF, e o tema da EBF era a Arca de Noé, e eu me lembro que muitas crianças da comunidade estiveram presentes. Era um espaço pequeno, pastor, um único banheiro, bem improvisado, mas naquele momento o Senhor também trouxe alguns irmãos que nós havíamos congregado quando éramos jovens, adolescentes. O Senhor trouxe um grupo de irmãos que hoje já estão também em outra igreja, né, estiveram conosco ali e nos deram muito apoio, auxiliaram no que era preciso. Chegou mais ou menos um grupo de umas 20, 25 pessoas. Sim. E eles nos apoiavam, né, nos apoiaram na questão do Ministério de Louvor, porque até o momento, o pastor vai lembrar, tínhamos dificuldade, era tudo com CD. Com CD, o louvor da igreja era feito com CD, de janeiro de 2007 até maio, junho, acredito que julho, agosto, é que as coisas funcionaram melhor, mas nós colocávamos o CD com playback dos louvores e cantávamos com aqueles que estavam presentes. Nossos filhos ainda muito pequenos, e aos poucos o Senhor foi trazendo, né? Veio com a gente, pastor, o irmão Edgar, a irmã Ruth, que é a minha tia, estiveram conosco. A minha avó já estava na inauguração, ela foi membro fundadora, né? Já não está mais conosco, está na glória. A Adriana ficou também somente no começo, filha do pastor Francisco. Mas enfim, alguns irmãos vieram congregar conosco, apoiaram o pastor, a igreja, e ficamos ali por cerca de 5 anos. A igreja cresceu, o próprio proprietário daquele salão providenciou no mesmo terreno um espaço maior para que nós pudéssemos receber as pessoas que ali estavam conosco. E a igreja foi crescendo, pastor. O irmão Gregório, né? Sim, em memória da congregação cristã, já está com o Senhor, e ali pudemos ficar por cerca de 5 anos, ali no Jardim Bandeirantes.
E com todo esse passar do tempo, nós entendemos que a necessidade de estar ali, aquele lugar já não estava adequado mais para nós, já tínhamos até uma estrutura de salas para os ministérios, berçário, nós já tínhamos feito toda uma estrutura lá. Mas após esses 5, 6 anos, a necessidade nos obrigou a procurar um outro espaço. E aí nós fomos ali para a Rua Emma Albany, na cidade de Abril 1, bem próximo à Escola na Siqueira, a Igreja Católica, que tem ali próximo também. Sim. Supermercado Real, bem conhecido no nosso bairro, na Rua de Trás, e mudamos para lá. Então, durante todo esse tempo, passamos por muitos desafios, pastor, não foi fácil, tivemos algumas perdas, porque o Senhor recolheu, o Senhor levou, né? No caso, eu me lembro muito da minha avó, o Senhor esteve recolhendo, e outros irmãos que passaram pela nossa igreja e que hoje estão em outras igrejas, em outros ministérios. Então, nós estamos assim, nesse momento, com o nosso coração muito grato ao Senhor, por poder contemplar tudo que o Senhor fez, a história que Ele vem escrevendo nas nossas vidas. E simplesmente foi o Senhor quem fez. Então, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, o que a gente precisa dizer aqui, pastor, é que em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, o Senhor tem renovado as nossas forças. Há momentos em que pensamos em desistir, em parar, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos entregar tudo a Ele. E esta obra não é nossa, é do Senhor. Então, Ele mesmo se encarrega em nos levar, em nos ajudar, em nos sustentar. Então, eu só posso contemplar o agir e o poder de Deus e em tudo agradecê-lo. É uma honra poder servir ao Senhor. É uma honra passarmos por lutas e provações diante do momento que você está exercendo a obra de Deus. E a nossa gratidão aqui, né, para todos aqueles que nos apoiaram, nos ajudaram, oraram por nós. Dali, da cidade de Abril, pastor, foi chegando outras pessoas, né? Nós temos irmãos que estão conosco aí já um tempo, uma caminhada, desde lá da nossa casa, outros do Jardim Bandeirantes. Eu quero mencionar aqui a irmã Andréa Matos, que é membro fundadora dessa igreja, está conosco desde a inauguração. Antes de estarmos na IBNFC, a irmã Andréa já estava e já cooperava com essa igreja, né? Então, nós queremos aí também deixar nosso abraço bem apertado para essa irmã que é membro fundadora da nossa igreja. E irmã Andréia, né? E a Raquel, minha mãe, Dona também Raquel, está com a gente há um bom tempo aí, desde a estrada de Taipas. Enfim, Deus foi fazendo coisas tremendas. Nossos filhos foram aprendendo também, pastor, a servir a Deus. Cresceram na casa do Senhor. Cresceram na casa do Senhor. A necessidade de ter o ministério de louvor e termos pessoas que estivessem nos auxiliando com isso, surgiu em muitos momentos, mas o Senhor, que é tão maravilhoso e que derrama sobre a sua igreja os seus dons, Ele esteve visitando. Eu lembro do meu filho com 8 anos, pastor. Nós oramos por ele, o pastor estava trabalhando, meu esposo, e nós estávamos num culto de intercessão. E antes de qualquer pessoa chegar, nós chegamos, abrimos a igreja e eu perguntei para ele: filho, o que você gostaria de fazer na casa do Senhor? Ele falou: mãe, eu queria tocar na casa do Senhor, eu queria servir ao Senhor, tocando, louvando, no ministério de louvor. E isso ardia no coração dele, porque antes mesmo do pastor Davi passar a igreja para nós, ele teve oportunidade de ministrar algumas aulas de violão, e o Gustavo se identificou muito com isso, e pôde então iniciar as aulas ali, mas estava bem no começo, ele tinha bastante dificuldade. Então nós, assim que pudemos, procuramos também uma escola, e nesse culto de intercessão, que o Gustavo tinha 8 anos, eu lembro que eu peguei as 2 mãozinhas dele e eu orei na casa do Senhor, e eu falei: Senhor, aqui está o meu filho, aqui estão as mãozinhas dele, use ele na tua obra como o Senhor bem quiser. Use, capacite ele para que ele te louve, que ele aprenda a tocar esse instrumento que ele deseja tocar e glorificar o teu nome. E o Senhor ouviu, e o Gustavo hoje tem ministrado na casa do Senhor, tem adorado a Deus. Depois foi com a Giovana, mas quando a Giovana começou, já havia uma estrutura ainda em formação, vamos dizer assim. Nós já tínhamos ali o irmão Hércules nos auxiliando, nosso cunhado também sempre esteve conosco, a Luciana também, que é a nossa irmã, também esteve conosco, começando ali no Jardim Bandeirantes, eles foram. Mas auxiliaram nesses primeiros grupos de louvor
que tivemos. Como tivemos a saída de alguns irmãos, que eram também irmãos que adoravam a Deus, levavam a igreja à adoração e muito apoiaram a igreja, mas com a saída deles foi necessário fazer um novo grupo, e o irmão Hércules aceitou aí o desafio de estar conduzindo esse grupo de louvor, né? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está escrito nas Escrituras. Então, o intuito hoje de tudo isso que eu estou falando é trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. É trazer à memória os grandes feitos do Senhor em momentos que nós achávamos que não teríamos condições. E até hoje, muitas vezes sentimos, não conseguiremos, não temos condições nem, vamos dizer assim, às vezes físicas ou capacitação mesmo, pessoal, a não ser com o auxílio do Senhor. É a capacitação que vem dele, né? E nós devemos nos apoiar a isso e buscar isso, aquilo que vem do alto, a capacitação do nosso Deus. Então, eu acho que é isso, pastor. Eu não sei se eu fiquei devendo alguma informação, mas eu gostaria de trazer essa palavra para todos os que estão conosco, que estão assistindo essa live, que você permaneça na obra do Senhor, que você não olhe para trás e que você realize tudo que o Senhor Deus te entregar nas suas mãos conforme as tuas forças. Faça conforme as tuas forças, mas faça, obedeça, atenda ao chamado do Mestre. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas que são poucos os ceifeiros. Então você também é chamado para ser esse ceifeiro. Você também é chamado para fazer a obra de Deus. Então você também tem aí a capacitação do alto. É só você aceitar, é só você se dispor. E muitas vezes, pastor, tem a questão familiar, tem muitas pessoas que falam: não, minha família nesse momento precisa de mim, eu não tenho como assumir a obra de Deus, fazer a obra de Deus. E o que nós temos a dizer, e é algo que o pastor sempre fala: cuide das coisas de Deus em primeiro lugar. Cuide das coisas de Deus. Faça a obra do Senhor. Primeiro Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar. Somos pequenos, estamos aqui ainda aprendendo. São 20 anos de beneficência. O ministério do pastor nesta igreja, como pastor, entrou em 2006, mas assumiu em 2007, pastor, como pastor presidente, janeiro de 2007. Nós vamos agora, no ano de 2026, fazer 19 anos à frente desta igreja, 19 anos na IBNFC. Então, nós temos muito o que agradecer ao Senhor, agradecer os irmãos que estão conosco. Temos um grupo de irmãos que estão trabalhando de todo o coração, com toda a dedicação, para edificar essa obra. E o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos ajudado, não sem dificuldades, não sem, muitas vezes, pessoas com problemas, com situações difíceis, chegam até nós, mas elas se dispõem a servir ao Senhor, a serem tratadas por Deus e a serem usadas como instrumentos na vida uma das outras, edificando a obra do Senhor. Então, esse amor, essa dedicação que a nossa igreja tem nos diversos ministérios, ministério infantil, nós temos o ministério dos conectados, que é dos juniores, a partir dos 10 até os 12, 13 anos, pastor. Nós temos os adolescentes e os jovens, eles andam juntos, é o grupo santificados. Quando eles vão completando 14, 15 anos, já vão indo para o ministério santificados, se reúnem aos sábados, se reúnem na escola bíblica dominical, após a união de jovens também, eles costumam se reunir e ali fazer amizades dentro da igreja e se reunirem. Nós temos o ministério infantil que funciona em todos os cultos à noite. É um grupo de professoras que o Senhor tem levantado, que são pessoas muito amorosas, que têm se dedicado a fazer a obra do Senhor da melhor forma. Nós temos também o ministério de mulheres, são reuniões que nós realizamos a cada 2 meses, realizamos o chá de mulheres todos os anos, e temos momentos também de oração, de estudo da palavra. Usamos os meios que temos, pastor. Muitas vezes é o WhatsApp, muitas vezes é por live, mas temos também muitos encontros presenciais dentro do possível, porque o Ministério de Mulheres apoia todos os ministérios da igreja. É um ministério muito forte, que tem auxiliado muito a nossa igreja, mas estão em várias frentes, desde a recepção, cantina, ministério infantil, elas estão envolvidas com tantas áreas, e o Senhor também tem honrado, tem sustentado, e eu não vou nem mencionar nomes, porque são muitas mulheres valorosas, mulheres fiéis ao Senhor, que estão conosco. Falei das valorosas, mulheres valorosas, mas na verdade são os homens, que é o ministério dos varões valorosos. Aí o pastor que vai falar. Os varões valorosos também, nós fazemos os nossos encontros, né?
Nesses encontros nós ministramos a palavra de Deus, temos os nossos momentos de orações e também de estudo bíblico, né, da palavra de Deus, mas tudo termina com festa. Geralmente é um churrasco, que as mulheres só ficam no chá, né? Nós, os homens, geralmente terminam em churrasco. Quando não é um churrasco, o povo quer ir para a pizzaria e aí fica difícil para o pastor que já tem um pezinho avançado, né, pastora? Mas é um trabalho muito maravilhoso, edificante, e eu convido você, homem, que ainda não participa, né, do grupo de homens, e que você possa entrar na visão, entender o propósito, né? O propósito é sempre a edificação, é sempre o aconselhamento, sempre andarmos juntos, né? Para que a vida do homem cristão se torne um pouco mais leve, né? Diante dos obstáculos, diante das circunstâncias. Olha, pastor, eu estou aqui me lembrando aqui, meu coração aqui é desejoso em mencionar sobre isso, né? Quando viemos para esse atual endereço, nós tivemos aí um movimento de amor e de trabalho, hein, pastor? Foi. Estávamos ali na cidade de Abril, o pastor estava passando aqui à frente, tivemos um direcionamento da parte do Senhor, de que a igreja iria crescer, de que Deus ia preparar um lugar maior. Tivemos ali, de uma forma, irmãos, que inclusive uma das nossas irmãs em Cristo teve um sonho, Deus confirmou na palavra, Deus foi usando pessoas e confirmou no coração do pastor, para que estivéssemos aqui onde estamos agora. Nós estamos aqui na Alexio Jafé, número 820, no 3º andar, e você, já tendo aí nosso endereço, não pode deixar de nos visitar. Venha fazer uma visita, domingo às 18 horas, temos o culto de adoração, e às 9h30, Escola Bíblica Dominical. Estamos firmes e fortes, né, pastor? Graças a Deus. E essa vinda para cá, pastor, eu queria que a gente falasse um pouco disso para os irmãos. Eu acho que é importante. Foi um momento marcante para a nossa igreja. Foi. Porque foi na pandemia, foi num momento onde as pessoas menos esperavam que uma igreja estaria mudando de lugar, crescendo, onde muitas igrejas nós ouvimos falar da dificuldade de estar reunindo pessoas, e a nossa igreja teve uma postura de coragem, de força e de fé. Eu posso destacar com essas 3 palavras. Nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Eu acho que ninguém no mundo inteiro sabia o que ia acontecer com as pessoas. Nós tínhamos informações de pessoas que estavam falecendo, de outros que estavam ficando enfermos, desempregados, e aquela confusão toda que nós conhecemos bem no ano de 2020, né? E ali eu ouvi algumas histórias de pastores que estavam fechando suas igrejas. Teve pastor que fechou a igreja e nunca mais abriu, desde a pandemia, né? E isso, a gente ficava assustado, preocupado. Mas foi justamente neste momento que Deus falou: amplia as estacas, né? Aumenta as suas tendas. E por obediência a Deus e temor ao Senhor, nós procuramos essa tenda, este lugar, né? E Deus nos deu graça e nos trouxe para esse endereço onde nós estamos hoje. Tivemos sim muita luta, muito impedimento, algumas pessoas criticavam, diziam que não era o momento, que não era a hora, outros pelo contrário já falavam: não, pastor, vamos porque é de Deus. O fato prático é que a gente viu uma igreja unida. Os irmãos trabalharam, crianças trabalharam, juniores trabalharam, adolescentes trabalharam, jovens trabalharam, idosos trabalharam. E eu nunca vi a nossa igreja tão unida e tão aguerrida numa causa que era a mudança, né, para este novo local. E essa mudança já vinha nascendo ali no coração de um, no coração de outro. Um já falava para o pastor, a gente precisa mudar. O outro falava: pastor, aqui está ficando pequeno. E de repente a gente vê a situação chegando, e quando a gente menos espera, a gente está nesse lugar, né? Os proprietários, eles que não são cristãos, mesmo assim eles preferiram alugar para a igreja, e em especial a Igreja Batista, né? E nós já estamos aqui quantos anos, pastora? Olha, fizemos a renovação do nosso contrato, fizemos 4 anos agora, de julho para agosto, que foi essa mudança, né? Então, 4 anos aqui. 4 anos que nós estamos aqui. Deus levantou pessoas e tem levantado pessoas para ajudar, porque igreja, como eu sempre falo, igreja não é uma pessoa, 2, como alguns insistem, né, em dizer, né? Mas igreja são várias pessoas unidas em um único corpo, né? Então, assim, uma coisa que eu quero fazer menção aqui, eu quero que fique registrado, é que, independente das pessoas que tiveram opiniões divergentes, por visões diferentes, por chamados diferentes, né, por entendimentos diferentes, eu quero dizer que Jesus
foi e sempre será glorificado neste lugar e a sua palavra exaltada, né? Então, a palavra de Deus é o nosso principal, né, ferramental de trabalho para que vidas sejam alcançadas, né, como o propósito dos fundadores, local, regional e globalmente. Esta é a visão do ID de Jesus para todas as nações, né? Então a gente viu que pessoas chegaram, muitas vezes com dificuldade na sua vida pessoal, na sua vida profissional, até mesmo de relacionamento, vida a dois. Eram várias as dificuldades. As pessoas vinham para a igreja, elas aceitavam a Cristo, elas buscavam a Deus em oração, daqui a pouco Deus já mudava a situação daquela pessoa, daqui a pouco Deus já promovia aquela pessoa, daqui a pouco ela já saía da igreja, já ia para um outro lugar. Para vocês terem ideia, eu encontrei com um rapaz ali, e esse rapaz ele era jovem ainda na igreja Reviver em Cristo. Ele me abraçou no centro da cidade, eu fiquei assustado, não sabia quem era. Ele falou assim: ô pastor, o senhor não lembra de mim não, irmão Fernandes? Né? E eu de verdade fiquei todo envergonhado, não lembrava dele. Aí ele falou assim: olha, eu estou em Guarulhos, eu aceitei Jesus na igreja Reviver em Cristo lá junto com os irmãos. Hoje Deus me levou para Guarulhos, eu sou pastor e na minha igreja tem 900 pessoas, né, ali em Guarulhos. E a gente fica assustado com as coisas que Deus faz, né? A gente não tem noção do que Deus está fazendo por trás de tudo isso, né? Então, nós tivemos pessoas nessas situações, tivemos pessoas que foram embora para Portugal, tivemos pessoas que foram embora para outras nações, Estados Unidos, para Califórnia, pessoas para Lisboa, outros, né, Braga, que no caso seria o meu filho, lá em Portugal. Então, assim, a gente viu também pessoas indo para o interior de São Paulo, interior do Brasil. As pessoas vinham, elas eram moldadas, elas recebiam a palavra de Deus e elas eram transformadas, né? Então, isso também quero fazer menção. Daqui deste ministério, igrejas já surgiram, né? Tanto que ficou a igreja Reviver em Cristo, depois surgiu uma outra igreja aqui, Alternativa de Vida, lá na Voit, e assim sucessivamente, né? Então foram muitas pessoas que passaram na nossa vida, no nosso ministério. Elas passaram, e ao passar por esta obra, né, eles já estão em outro lugar e dando frutos para o reino de Deus. Então eu tenho certeza que na glória, né, nós teremos muitas surpresas do que Deus fez através da vida dos irmãos que iniciaram esse ministério. Então eu fico muito feliz por isso. Eu queria encerrar aqui a minha fala, pastor. Sim. Minhas considerações finais. Parabenizar a todos os irmãos da Igreja Batista Nova Família em Cristo, o corpo diaconal, o ministério infantil, os introdutores ou aqueles que fazem a recepção dos irmãos, o pessoal da mídia, que muito tem nos auxiliado hoje com as redes sociais. Nossos cultos também são transmitidos por live, são uma bênção, tem tido um grande alcance e tem sido bênção. O pessoal do Ministério Infantil, tanto as nossas crianças que também já atuam na casa do Senhor, são intercessores, são crianças que fazem frente social na Escola Bíblica de Férias, que anunciam a palavra do Senhor. Nós queremos também parabenizar os irmãos do Ministério de Juniores, os professores da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos na nossa igreja, as mulheres, os homens, o pessoal do Ministério de Louvor, pastor. Estamos com um grupo muito bom, com irmãos muito dedicados a louvarem, levarem a igreja à adoração, exaltarem o nome do nosso Deus. Então, aqui vai aí o nosso abraço e a nossa mais sincera gratidão a Deus pela vida de cada um deles. E encerro aqui a minha fala desejando que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha derramar sobre você as mais ricas bênçãos e que você entregue sua vida a Jesus. Você que ainda não teve essa decisão de entregar a sua vida ao Salvador, o único e suficiente Salvador, nós fazemos agora esse convite: entregue sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos que você conheça essa verdade, que você trilhe esse caminho. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Glória Agradeço a à Deus, igreja pastor. também. É o primeiro podcast. Eu creio que os próximos, pastor, serão melhores, serão dinâmicos, mais né? estruturados. Estamos começando o primeiro hoje. E nós queremos aqui também deixar nosso agradecimento à participação especial da pastora Regina Pérez, do pastor Francisco Nage, filho, e da pastora Regina Vilela de Lima Nage. Deus abençoe vocês. Um abraço. Um beijo no coração. Também quero deixar aqui as minhas considerações e o meu agradecimento, né? Além de todas essas pessoas e ministérios que a minha esposa disse, né? Eu quero agradecer a Deus
quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nós não teríamos chegado até aqui, né? Foi Ele que colocou pessoas maravilhosas ao nosso lado, pessoas que amam a Deus, que têm andado até o dia de hoje, têm sustentado a obra de Deus com suas orações, com seus recursos, pessoas que têm trabalhado incansavelmente na obra de Deus. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos mais uma vez, né? E dizer assim, o quanto sou feliz como pastor desta igreja. É fácil servir a Deus neste lugar com pessoas tão amáveis, com pessoas tão dedicadas na obra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por isso. Então, fique agora com um breve testemunho dos pastores mencionados aqui pela pastora Priscila. Até mais, querendo Deus. Tchau, tchau. Tchau. Por volta de 2004 para 2005, estávamos nós 4. E estávamos lá no fundo da casa, olhando os fogos do lado do Jaraguá. E o Davi Pérez, o pastor Davi, que depois foi consagrado, teve essa ideia, por que não organizar uma igreja nova lá? Nós 4, depois os membros que vierem. E já colocamos o nome de Igreja Batista Nova Família em Cristo. E esse nome ficou muito, muito interessante para nós. Então foi no início de 2005 que tivemos esta ideia e que o Senhor colocou no nosso coração e gostamos muito, e por isso que começamos a igreja, inclusive aqui na casa dele. Vamos deixar por aqui para ver quantas pessoas viriam, quantas pessoas estariam presentes. E chegou uma certa hora que tivemos que ir para outro lugar, né? Então, começou por volta de janeiro de 2005. Então, nós tivemos um bom tempo de preparo espiritual. O Senhor foi confirmando o coração da Regina, no meu, do Francisco, do Davi, que era da vontade dele que organizássemos essa igreja. E o nome Nova Família em Cristo, porque nós estávamos pensando nos nossos filhos. E gostaríamos de dar para eles, e os futuros netos, né? Dar para eles um ambiente familiar, uma igreja familiar. Então, Deus foi confirmando isso e nós começamos a nos reunir aqui. Uma vez por semana, nós vínhamos e ficávamos fazendo vigília de oração. E Deus ia falando com cada um de nós a maneira como deveria ser essa igreja, os objetivos dessa igreja. E tudo foi concretizado, né? A nossa alegria é saber que nasceu nessa casa, foi abençoado o tempo que estávamos aqui, as pessoas foram chegando, nos acompanhando para cá. Tinha vizinhos da Regina, que a Regina já tinha evangelizado e que começaram a vir para cá também, e começou a crescer. E esse crescimento foi a confirmação de que o Senhor iria abençoar a abertura dessa igreja lá no Jaraguá. Sabíamos que, minha família, a Raquel, minha mãe, já acompanhavam a gente aqui desde o primeiro culto. E depois Priscila, Fernandes vieram também, e Adriana, Emerson, e o Guilherme, a Fernanda, também com não tinham as crianças ainda, mas começamos aqui. E era tão gostoso, porque mesmo a gente sabendo que teríamos que ir para um prédio, mas a gente gostava de estar aqui. Era muito bom. A gente gostava de estar aqui. O ambiente que nós ficávamos aqui, estudando a palavra, louvando ao Senhor, era aquele ambiente onde a gente se sentia tão bem. E foi maravilhoso. A maior das bênçãos que eu vejo, além das almas que foram ganhas, é porque foi um período para o ministério, né, do Francisco, foi um período maravilhoso.
de cura, de restauração. Porque o irmão Davi Pérez, pastor, que foi consagrado, ele fez o papel do pastor administrativo, como um bom, inteligente homem, né, sábio. E ele trabalhava na área. E ele já trabalhava nessa área administrativa. Então, isso foi, assim, um bálsamo para o ministério do Francisco, que finalmente estava com um ministério em que ele ia se preocupar com a vida espiritual do seu rebanho. E foi um tempo mesmo de muito abençoado, de cura, de restauração. A igreja começou a ser organizada e foi crescendo aos poucos, mas era um tratamento espiritual para as nossas famílias, Então, no dia 5 de agosto, né? Dia 5 de agosto de 2005. Aqui consta dia 18 de setembro. Setembro? 18 de setembro. Isso. Foi quando nós conseguimos um salão lindo, abençoado também, e fomos para lá. E ficamos ali por 3 anos, creio eu. 3 anos, né, Regina? Uns 3 anos ali, e com escola dominical, os cultos, culto de oração na semana. E ali foram chegando mais pessoas que foram também se convertendo, pessoas que foram chegando ali, que estavam sem igreja, né? E foi maravilhoso. Organizamos, então, nessa época, naquele salão, lá na Estrada do Corredor, né? Estrada do Corredor, e foram anos abençoados, maravilhosos. Foram. Quanto a mim, Deus me deu um ministério com as crianças que foi maravilhoso. Sou psicopedagoga, então eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas crianças, sobretudo 2 netos da Raquel, e durante o culto eu ficava com as crianças, contava história e tal, era muito bom. Não eram muitas crianças, mas era um trabalho, assim, enriquecedor. E o que me deixa, assim, tremendamente feliz hoje em dia é ver, por exemplo, o Gustavo e a Ana Flávia, que adultos que eles são, pessoas maravilhosas, com uma profissão maravilhosa. E quando eu volto atrás, nessa época que a igreja estava aqui em casa, e eu lembro que eu participei da vida deles, nossa, que coisa maravilhosa. Gustavo, seu filho, né? Uhum. Que coisa maravilhosa. Gustavo, filho do pastor Fernandes e da Priscila. Foi maravilhoso. Então, o trabalho com as crianças, os cultos aqui, essa casa foi muito abençoada, muito abençoada. E o Davi tinha um prazer enorme de fazer o ministério, desenvolver e desempenhar o ministério pastoral. Foi muito bom, muito, muito bom, muito bom. Foi uma bênção de Deus, essa casa foi muito abençoada. A gente tirou esses sofás daqui, que nem tinha na época, aí enchemos de cadeiras. Tinha um galão de água ali fora, aqueles negócios que você põe o galão de água ali fora, o bebedouro. Né? Então, Deus foi mostrando que a gente tinha que acomodar, a gente foi acomodando. Essa casa já faz cerca de 40 anos que nós temos essa casa, e desde o princípio sempre houve pastor. Sempre houve vigília aqui. Virgínia e Francisco participaram muitas vezes aqui. Então, sempre houve vigília, sempre houve cultos. Então, eu penso que o maior prazer que um ser humano pode ter é saber que aquilo que Deus te deu, você usa para o engrandecimento do reino. Isso é a melhor coisa que um cristão pode fazer. Entregar para o Senhor e ter essa recordação, né? Como o Senhor usou, quantas pessoas frequentaram aqui. Inclusive mães de crianças que eu atendia na psicopedagogia também. Tem uma favela grande aqui perto de casa e tinha crianças de lá que eu atendia, e as mães, algumas mães vieram aos cultos. Foi uma bênção, sempre foi uma bênção. Foi uma bênção, e os frutos dessa igreja estão aí. E foram multiplicando, 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 e creio que foi da parte de Deus também, que Fernandes e Priscila estivessem junto conosco, porque, como o pastor
Davi Pérez adoeceu gravemente e o pastor Francisco, nós estávamos ali era um ministério assim meio paraíso, então viu que não tinha condições de tocar a igreja sozinho, assim, no ministério, e foi quando vocês chegaram e Deus usou a vida de vocês, porque a igreja nunca fechou a porta, a igreja nunca se desfez. A igreja foi para a casa do pastor Fernandes, da pastora Janeiro de Priscila, 2007. foi para lá, Janeiro de 2007. congregamos ali com eles e depois já conseguiu um salão no Jaraguá e assim, dali para frente, a igreja foi crescendo de novo. É importante que os irmãos que estão lá hoje, que são membros, outros que estão desde o princípio, entendam isso. Que essa igreja que nasceu aqui na casa do pastor Davi Pérez e da pastora Regina Pérez, que na época foi consagrada também, essa igreja nunca fechou as portas. Ela não recomeçou, ela deu continuidade. E nós temos a certeza de que é uma igreja que nasceu no coração de Deus. Porque é uma igreja que dá frutos, sim, uma igreja viva e que dá frutos até hoje. Sim, e eu tenho uma certeza, Regina, falando com você, pastor Fernandes, e com você, Priscila, eu tenho certeza que desde o primeiro pensamento que nós tivemos, o pastor Francisco acabou de compartilhar, né? Como nasceu esse desejo, eu tenho certeza que no coração de Deus vocês sempre estiveram lá. Não foi, por causa disso, não foi nem por causa disso nem daquilo. Foi o percurso natural que Deus traçou. Era o pastor Francisco, era a Regina, era meu marido, era eu, mas provisoriamente. Nós demos o primeiro pontapé para o começo do jogo. Mas o Senhor já tinha, isso eu tinha certeza no meu coração, Fernandes, certeza. É verdade. Que o pastor Fernandes, a Priscila, esse ministério seria de vocês. Que legal, né? Deus é bom. Enquanto vocês estão falando aqui, eu estou lembrando do Davi, uma frase, né, que ele gostava de falar e repassar para a igreja, né? Ele até escreveu um banner por conta da mente empresarial que ele tinha, né? Então ele falava da missão, da visão e dos valores, né? A missão da igreja, alcançar as famílias através do evangelho, pela palavra de Deus, alcançar as nações, né? E também ele falava dos valores, né? Falava também dos dons, do fruto do Espírito, né? Que seria uma consequência da vida dessa igreja, né? E algum tempo atrás alguém perguntou assim, pastor, qual que é a missão, visão e valores da igreja? Porque me parece que é comum, né? No meio empresarial, num cargo de gerência ou de direção, as pessoas terem isso bem delimitado, né? Para que as pessoas possam se orientar. E recentemente eu tive essa abordagem na igreja, né? A pessoa chegou e falou assim, pastor, qual que é a missão, a visão e os valores, né? E graças a Deus, a forma como o pastor Davi tratou a igreja, séria, né? Isso está até registrado em ata no Estatuto da Igreja. Eu até queria pedir para vocês comentarem um pouco como foi a elaboração desse estatuto. Eu já ouvi alguns relatos, mas eu acho que ia ser interessante vocês colocarem que foi um momento de muita dedicação, de oração, de meditação na palavra do Senhor, para que tudo que estivesse ali nesse estatuto estivesse de acordo com a palavra de Deus e com aquilo que vocês já tinham vivido na formação de outras igrejas, em outros percursos que vocês haviam já realizado em outros ministérios. Lembra alguma coisa? Eu lembro que quando nós estávamos para escolher o nome da igreja, nós conversávamos muito sobre como as famílias estavam simplesmente parando de existir, com problemas terríveis, enfrentando situações difíceis, pessoas queridas que a gente conhecia. Então, nós chegamos a um consenso que a igreja deveria ter um ministério muito focado em família e a renovação da família. Então, eu não sei se você lembra, Regina, eu saí com o nome Nova Família e a Regina acrescentou em Cristo. Então, Nova Família veio daqui, o em Cristo veio da Regina. Porque era o que a gente via na época e que sempre foi e sempre será. As famílias sempre precisam.
de um cuidado muito especial do Senhor e daqueles que são de Deus, daqueles que têm um ministério pastoral. É verdade. E foi uma coisa assim muito interessante para a formação do estatuto da igreja, seguindo todas as leis, inclusive dentro da própria Constituição brasileira também. Sim. Nós já estávamos numa época em que se falava muito que pastor que não permitisse um casamento de 2 homens, 2 mulheres, que seria preso, que se houvesse algum tipo de discriminação em relação a essas coisas, preconceito, ia preso. Existia essa ameaça já. Então, o que nós fizemos? Com muita oração, fomos buscando as informações dentro das leis, dentro do próprio regimento e estatuto da Convenção Batista Nacional, né? que é um estatuto que trazia a parte espiritual mais clara, para não ficar só aquele estatuto de regras, não, mas trazia a visão espiritual. É esse estatuto que vocês têm na igreja até hoje, né? Até hoje. E regimento interno. Então, foi um trabalho assim, bem detalhado, com muito zelo. E com pesquisa. Muita né? pesquisa. Pesquisamos os estatutos de outras Com igrejas. muita Pegamos o pesquisa. que era bom. E uma das partes importantes que foi colocado é preservar a vida pastoral, porque pode acontecer várias coisas. Então, no estatuto, nós estamos colocando uma série de coisas para que o pastor da igreja pudesse ficar isento. Não, ele tá respaldado pelo estatuto. Então, nós fizemos questão de colocar isso. O respaldo que tem o pastor da igreja para futuras dificuldades ou futuros problemas, então, de acordo com o estatuto da convenção e também daquilo que nós achamos naquela época que podia ser de importância para a igreja. E aí? Poderíamos também pedir para que eles, que vai editar, mas poderíamos pedir para que eles falassem alguma mensagem para a igreja para fechar, cada um falava alguma coisa. São 20 anos, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Como isso nasceu no coração de vocês, como quando Deus promete na sua palavra, né? Disse para Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Ou seja, ele andou na visão e na palavra que Deus havia dito para Abraão, né? E vocês? Aonde vocês queriam chegar? O que vocês imaginavam? E como que seria esse trabalho, esse ministério, esta obra? O que estava no coração de vocês nesse momento, quando foi dado o pontapé inicial dessa obra, né? No meu coração era restauração. Restauração de pessoas, restauração de relacionamentos, restauração. Através de um abraço, de uma palavra boa. O pastor Francisco tem sermões muito assertivos. A Regina tem uma excelente experiência, inclusive, Regina, com pessoas com deficiências também, né? Então, a gente queria carregar as pessoas e que as pessoas viessem para ser restauradas. E houve restauração de casamentos, houve libertação. Sim, Foi um período relativamente curto comparado com o período de vocês, mas houve muita coisa que o Senhor operou. Era isso, exatamente. Eu acho que cada um de nós que começamos, cada um de nós estava com uma enfermidade também, um problema no seu lado emocional, pelo cansaço também de ministérios que às vezes se tornam exaustivos demais, né? E então nós queríamos algo assim. E o Davi falava sempre uma coisa muito interessante, que nós aprendemos, e ele falava: Pastor Francisco, não se coloque debaixo do tacão de nenhum outro, porque Deus ungiu você como pastor. Davi falou isso para nós. E nós, nesse ministério da Nova Família em Cristo,
nós sentimos essa liberdade para sermos pastores. Para sermos pastores. Que é isso que a Regina coloca. Sabe? Cuidar da pessoa, abraçar a pessoa, chorar com a pessoa, estar com a pessoa, se aproximar. Até domingo passado, o pastor lá da PIB falou sobre isso. Pastor Eliel falou, pastor tem que cheirar a ovelha. Pastor tem que cheirar a ovelha. E eu lembrei o quanto que a gente falava sobre isso, né? Então foi aquele tempo muito gostoso e precioso. E agora eu quero falar também, testemunhar sobre o ministério de vocês. Porque quando a gente vê o ministério hoje da Igreja Nova Família em Cristo, Fernandes, Priscila, Ali, a gente vê o carinho, o zelo, o cuidado que vocês têm com suas ovelhas. O cuidado, vocês estão ali com eles. Ontem estávamos comentando com a Priscila sobre o que algumas irmãs chegam e falam, olha, vocês são simples, a gente se sente bem aqui, porque vocês são os pastores, mas são pessoas simples, que a gente tem acesso. Então, isso nasceu aqui. Mesmo que tenhamos passado por outros ministérios em que nós não tenhamos sentido isso, mas nasceu aqui. E cada vez que eu tenho a oportunidade de estar na Nova Família em Cristo, eu sinto como o povo está feliz, unido, em comunhão, porque eles têm o alimento que eles precisam, porque eles têm apoio, eles têm carinho, eles têm dedicação e eles sabem disso. Então, não é tão importante que cresça, né? Então, não. Cresça o suficiente para que vocês possam cuidar de cada ovelha. Não são as multidões que estão formando realmente a verdadeira igreja de Cristo, não. Não são multidões, viu? São as igrejas que permanecem fiéis nas sãs doutrinas da palavra de Deus. Nossa oração diária pelos nossos que nunca se apartem das sãs doutrinas da palavra de Deus. E que sejam pastores segundo o coração de Deus. Foi o que nós procuramos ser e que eu tenho certeza que vocês são esses pastores hoje. A minha palavra para a igreja, nós não estamos presentes fisicamente, mas estamos presentes espiritualmente. Alguém, muito tempo atrás, disse que tem muita gente que o missionário vai para o campo e tem aqueles que seguram as cordas. E nós somos aqueles que seguramos as cordas, na oração, na ajuda financeira, naquilo que for ao nosso alcance, nós sempre estaremos isso. Por isso, igreja, não se sintam sozinhos, não. Nós estamos juntos com vocês, segurando as cordas dessa grande obra que o Senhor tem na vida da igreja. Amém. Glória a Deus. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away.